Existe uma coisa curiosa sobre inteligência. Na verdade, existe uma diferença gigantesca entre ser inteligente e parecer inteligente. E o mais bizarro é que parecer inteligente é absurdamente fácil. Sério, muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Na verdade, existem algumas técnicas simples que fazem praticamente qualquer pessoa parecer inteligente numa conversa. E o mais curioso é que a maioria das pessoas aprendem essas técnicas sem perceber desde a escola. A primeira coisa que você precisa entender é simples: as pessoas não conseguem medir inteligência de verdade. Elas medem sinais de inteligência como confiança, vocabulário, forma de falar, referências. Mas existe um detalhe interessante nisso: a inteligência não é algo tão simples de se medir. Não existe um botão ou um número absoluto que diga essa pessoa é inteligente, essa pessoa não é. Mesmo testes famosos como QI, ligados ao conceito de quociente de inteligência, tentam medir apenas certos tipos de habilidade mental, raciocínio lógico, reconhecimento de padrões, velocidade de pensamento, mas inteligência pode aparecer de várias formas diferentes. Alguém pode ser genial em matemática, outro pode ser incrível em comunicação, outro pode ter uma criatividade absurda, outro pode entender pessoas de uma forma extremamente profunda. Ou seja, a própria ideia de medir inteligência já é muito mais complexa do que parece. Mas na vida real, ninguém fica analisando isso profundamente. As pessoas apenas olham para os sinais externos. Se alguém fala com segurança, usa algumas palavras mais complexas e parece saber do que está falando, automaticamente a mente de quem está ouvindo pensa: essa pessoa é inteligente. E tem um truque muito clássico: você não precisa saber muito sobre uma coisa, você precisa saber um pouco sobre muitas coisas. Um pouco de história, um pouco de ciência, um pouco de filosofia, um pouco de psicologia, um pouco de economia. Pronto, agora você já consegue participar de quase qualquer conversa. E em cada conversa você fala algumas coisas básicas sobre o assunto. Isso cria a impressão de que você é uma pessoa extremamente culta, quando na verdade você só conhece a superfície de vários temas. E agora vem a parte que a escola praticamente ensina sem querer, que é a memorização. Você pega algumas ideias complexas, alguns termos difíceis, algumas frases famosas e guarda isso. Por exemplo, citar alguém como Albert Einstein ou Friedrich Nietzsche no meio de uma conversa. Mesmo que você só conheça uma frase deles, isso já cria a sensação de profundidade, porque a pessoa que está ouvindo pensa: caramba, ele conhece filosofia, quando na verdade você só memorizou uma referência. E curiosamente, o ambiente onde as pessoas mais treinam esse tipo de comportamento é justamente na escola. Provas muitas vezes não testam se você realmente entende profundamente um assunto, elas testam se você lembra da informação certa naquele exato momento. Então o cérebro aprende algo curioso: você não precisa dominar totalmente um conteúdo, você só precisa memorizar o suficiente para saber usar quando necessário. E essa habilidade acaba aparecendo também nas conversas. Não é à toa que existe aquele meme famoso na internet sobre ser e não parecer. A piada geralmente funciona assim: existe uma pessoa que realmente entende de um assunto, mas fala de forma simples, e existe outra pessoa que fala extremamente complicado, mas não entende tanto assim. E ironicamente, muitas vezes a segunda pessoa parece mais inteligente. E existe também um fenômeno curioso quando alguém usa palavras difíceis demais. Muita gente assume que aquilo é inteligência, mas na verdade muitas vezes é o contrário. Explicar algo complexo de forma simples exige muito mais compreensão. Isso é algo que o próprio Albert Einstein dizia: a ideia de que se você não consegue explicar algo de forma simples, talvez você ainda não entenda aquilo completamente. Agora pensa numa conversa como se fosse um jogo. Você entra numa conversa sobre ciências, fala algumas ideias básicas, talvez cite algum conceito conhecido, mas aí a conversa começa a ir para um nível muito específico, muito técnico. Nesse momento você não muda o assunto de forma brusca, por causa que isso vai parecer estranho. O que muitas pessoas fazem é inclinar a conversa lentamente. Por exemplo, a conversa está sobre ciência. Você comenta algo sobre tecnologia, tecnologia lembra inovação, inovação leva para a história de grandes inventores, inventores levam para a filosofia sobre criatividade. Percebeu o que aconteceu? O assunto mudou completamente, mas a transição foi tão natural que ninguém percebeu.
e agora você voltou para um território onde consegue falar mais. E agora vem a parte mais interessante de todas, porque as pessoas que realmente entendem essa estratégia não ficam andando por aí com um "sou inteligente" escrito na testa. Na verdade, muitas vezes é o oposto. Quem domina a arte da conversa sabe que parecer inteligente o tempo todo pode ser até um problema. Porque quando você tenta provar sua inteligência constantemente, isso acaba afastando as pessoas. Então quem realmente entende como a percepção funciona, geralmente faz algo diferente. Eles não tentam parecer superiores, eles fazem perguntas, eles deixam outras pessoas falarem, eles escutam. E de vez em quando soltam uma ideia interessante no meio da conversa. Isso cria um efeito muito específico, que em vez de parecer alguém tentando provar que é inteligente, a pessoa passa a parecer naturalmente inteligente. E essa diferença é enorme, porque inteligência exibida pode parecer arrogância, mas a inteligência sutil parece sabedoria. E isso tudo leva a uma pergunta muito interessante. Se parecer inteligente é tão fácil, por que algumas pessoas ainda assim se dedicam tanto a realmente aprender? A resposta é simples, porque parecer inteligente pode funcionar numa conversa, mas ser inteligente de verdade funciona na vida inteira. Cria coisas novas, constrói ideias, muda o mundo. Existe uma frase famosa do filósofo Sócrates que diz algo muito curioso. Ele dizia que a única coisa que ele realmente sabia era que ele não sabia nada. E isso parece até contraditório, mas na verdade é exatamente o oposto da falsa inteligência. Quem realmente aprende muito percebe o tamanho gigantesco do que ainda não se sabe. E no final de tudo, talvez a habilidade mais importante nem seja a inteligência pura, talvez seja a comunicação. Porque desde o começo da humanidade, nossos antepassados sobreviveram graças à comunicação. Foi assim que eles compartilharam conhecimento, coordenaram caçadas, criaram comunidades e transmitiram cultura. A própria área da antropologia mostra que o desenvolvimento da linguagem foi um dos maiores fatores para o crescimento da sociedade humana. A comunicação é literalmente o que move a humanidade e a sociedade. Ideias só mudam o mundo quando conseguem ser transmitidas. Então sim, parecer inteligente é fácil. Basta falar com confiança, usar algumas palavras difíceis, conhecer um pouco de vários assuntos e citar algumas referências. Pronto! Você já parece inteligente para muita gente, mas existe uma diferença enorme entre parecer inteligente e realmente entender o mundo. E talvez o verdadeiro sinal de inteligência seja justamente perceber essa diferença.